Olá, sou a professora Ana Paula e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a gestão de compras. Vamos lá? De forma simples, a gente pode entender que na organização, comprar significa procurar e obter materiais e serviços de fornecedores externos. A função compras nas organizações vai ser estruturada de maneira diferente. Cada organização enxerga essa função de uma maneira específica. Em algumas, essa função vai ser bem estratégica, né, vai interferir na competitividade. Em outras, ela vai ser simplesmente uma função operacional. Mas, independentemente de como essa função esteja estruturada na organização, vai ter sempre alguém responsável por realizar as compras. Então, qual é o objetivo dessa pessoa, dessa área, desse departamento na organização? Procurar e providenciar a compra de materiais e serviços, considerando uma qualidade especificada, estabelecer uma qualidade para a compra daqueles produtos e serviços, no tempo certo, para não prejudicar o andamento das atividades da organização. Essa compra tem que ser realizada dentro das condições adequadas da organização, e também do fornecedor, a um preço justo. Então, a ideia é que essa compra seja planejada, para que os custos sejam o mínimo possível associado a ela e principalmente para manter a organização funcionando de forma eficiente. É importante a gente saber que a função de compras não é somente comprar o produto, colocar o pedido, fazer a compra e acabou, tá? Então, a função de compras cuida de todo um fluxo que vem de planejamento de compra, planejamento de recursos, porque é necessário planejamento financeiro para realizar as compras, a localização da fonte de suprimentos, a negociação dos contratos, a forma como o pedido vai ser colocado, internet, intranet, o diligenciamento, ou seja, o acompanhamento de todo esse processo de compra, o recebimento e a inspeção dos materiais quando chegam na organização, providenciar a armazenagem e o manuseio adequado e a garantia da qualidade. Aqui estão alguns dos objetivos da função compras. O primeiro deles é garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços nas quantidades e prazos demandados pelos clientes internos, pelos setores da organização, pelas áreas. Então, a função de compras tem como atividade, tem como objetivo suprir a necessidade como um todo da organização em termos de materiais. Comprar com qualidade, celeridade e ao preço econômico. Isso só é possível com planejamento. Se não existir planejamento, a qualidade da compra, o custo da compra, ela pode ficar, custo e qualidade podem ficar comprometidos. Um outro objetivo é manter um cadastro de fornecedores que garanta mais agilidade e segurança na pesquisa de preço. É importante que os gestores de compra planejem as suas compras, criem um calendário de aquisições, por exemplo, e que toda a organização saiba a data em que podem enviar as requisições para não prejudicar esse planejamento. É também objetivo da função compras manter uma relação próxima com as outras áreas da organização e com os fornecedores, com as outras áreas da organização para que eles entendam o papel e a importância da função compras e de oferecer a informação correta sobre os materiais e os serviços que devem ser realmente utilizados em cada setor, com fornecedores para criar um vínculo de parceria, no caso das organizações privadas, e criar ferramentas também é um dos objetivos que permitam o controle efetivo do processo de compras. Então, é planejar, é o relacionamento com clientes internos e com os fornecedores, é controlar e acompanhar todo o processo de compras para fazer com que a organização não perca a sua eficiência pela falta de materiais, mas que esses sejam comprados, de maneira eficiente com a utilização correta dos recursos. Uma forma de planejar as compras é desenhar um ciclo de compras. O gestor responsável pela função compras fazer um desenho de todas as atividades que são inerentes ao seu setor, certo? Então, são as atividades, o ciclo contempla todas as atividades que se estendem desde o recebimento de requisições provenientes dos diversos setores da organização até a aprovação da fatura do pagamento ao fornecedor, que acontece quando se recebe os materiais, que fazem a conferência que está tudo ok. Aqui a gente tem um exemplo de um ciclo de compras de uma organização.
que conta com a etapa de recebimento das requisições de compras dos diversos setores da organização. Esse setor, essa função compras, deve manter atualizado um cadastro de fornecedores, né, para que quando se receba essas requisições de compras, se faça uma cotação, uma pesquisa de preço. A partir daí, selecionar a partir das condições, qualidade, forma de pagamento, o fornecedor, emitir o pedido de compra e acompanhar o pedido, né, e controlar o seu recebimento. Recebe o material e aprova o pagamento da fatura e aí inicia-se um novo ciclo. Uma decisão também importante da função compras é centralizar ou descentralizar as suas atividades. Quando a gente fala de compras centralizadas, a gente fala em compras baseadas em um único órgão, área ou setor. Tá? Em geral, organizações menores trabalham com as compras centralizadas. Isso permite a minimização de chance de ter compras duplicadas, já que as requisições elas são centralizadas no sistema, com um único gestor. Além disso, a obtenção de maior economia de escala. Eu consigo comprar em grande quantidade e, assim, ter um custo menor nessa compra, facilitando também a redução do custo de pedido, tá? E evita a disparidade de preços de aquisição de um mesmo material, né, se for comprado por pessoas diferentes. Então, quando eu centralizo, eu tenho essas vantagens. E, em geral, isso acontece em organizações de menor porte, né, organizações que são que concentram no setor de compras todas as suas atividades. Quando a gente fala em descentralização das compras, a gente fala de uma unidade central, que seria a matriz, e unidades de negócio, né? Como se fossem filiais, né? Então, vamos pensar aí o exemplo da estrutura dos Correios. Correios tem uma unidade, por exemplo, vamos falar de Pernambuco, Central, Correio Central, que está localizado em Recife, e eu tenho agências espalhadas em várias cidades de Pernambuco, tá? Essas cidades, né, são descentralizadas. Essas unidades que funcionam nessas cidades, elas têm vida própria, tem pessoas que fazem as compras, que operacionalizam a unidade, tá? Então, quando eu faço as compras descentralizadas, eu tenho maior agilidade no atendimento das demandas desses clientes dessas unidades. Maior flexibilidade na negociação com os fornecedores regionais, locais, e maior autonomia funcional das unidades administrativas regionais. Então, eu deixo que essas unidades decidam sobre suas compras, negociem sobre seus contratos e atendam às suas demandas locais de forma mais rápida, ok? Houve uma mudança e evolução no processo de compra nas organizações, principalmente nas organizações privadas, em relação ao relacionamento, né, entre comprador e fornecedor. Então, ter uma boa relação com fornecedores, hoje em dia, é um dos objetivos para a gente ter um processo mais de parceria, né? E evitar o perde-ganha, o ganha-perde. A ideia é que a relação entre comprador e fornecedor seja ganha-ganha. Os dois compartilhem, né, objetivos e os dois ganhem no processo de fornecimento e de compra. Então, compradores e fornecedores não estão mais em disputa, né, mas em busca de condições em que ambos possam usufruir de vantagens e estabilidade nesse processo. E esse relacionamento, gente, eles envolvem vários fatores. É preciso negociar vários itens, né, para estabelecer uma boa relação. Entre eles está o preço, o prazo de entrega, que tem que ser adequado às atividades da organização, certo? As condições de pagamento, os fatores pós-venda, como assistência técnica, como todo o suporte que o fornecedor pode oferecer, dependendo do tipo de serviço ou do tipo de produto que é adquirido, condições de reajuste dos preços ofertados, estabelecer em contrato quais são as condições de reajuste, que base vai ser feita, né? Que taxa vai ser utilizada para fazer esse reajuste, garantias contratuais e suas extensões, critérios de inspeção e garantia de qualidade. Alguns fornecimentos a gente precisa averiguar a qualidade, fazer testes, né, para garantir que aquele material, por exemplo, ele não quebre, não danifique. Se a gente for comprar, né, para produção, para passar para o consumidor,
que a gente não fique prejudicado por alguma quebra, alguma coisa que aconteça com o produto. Então, a garantia de qualidade também é importante. Alguns fornecedores de grandes empresas hoje precisam ter a ISO 9000, garantir que todas as atividades, né, todos os produtos que são comercializados e vendidos por aquele fornecedor passam pelo mesmo processo. É isso que garante a ISO. Custos de embalagem e transporte também precisam ser negociados. Acréscimos e reduções de quantidade. No caso da organização precisar fazer uma compra de última hora, que aquele fornecedor tenha flexibilidade para atender aquele pedido, para ter flexibilidade também no sentido de quando houver uma redução do mercado, da demanda, esse ajuste poder ser feito também com o fornecedor. Então, se você não tem uma boa relação com o seu fornecedor, esses ajustes que podem acontecer no dia a dia, na operação da organização, ele não vai ser feito, né? Então, por isso a importância de que as condições sejam negociadas de forma que todos consigam ganhar, comprador e fornecedor. Em órgãos públicos, a função compras e o comprador em si, né, um agente público, ele fica um pouco restrito aos tipos de licitação. E quando a gente tem a adoção do critério de menor preço, a negociação, né, dos valores do contrato também fica restrita, uma vez que a escolha da proposta mais vantajosa vai levar em consideração o menor preço. É possível também ter aquela escolha baseada na melhor técnica, onde a proposta mais vantajosa é escolhida com base em critérios técnicos do produto, funcionamento, durabilidade, confiabilidade do produto, tá? Técnica e preço, onde eu tenho a média ponderada de preço e técnica, e aquela que é aplicável somente nos casos de alienação de bens ou de concessão de direito real de uso do bem, que é o maior lance ou oferta. Então, observem que aqui a gente tem um ciclo de compras um pouquinho diferente do ciclo de compras visto lá anteriormente, né, nas compras privadas. Aqui a gente está aplicando a realidade do setor de compras do setor público, contemplando não só o processo licitatório, mas também as fases de despesa, que incluem o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, a gente tem o recebimento das requisições de compras, que vem dos setores, igual ao modelo privado. Só que aqui eu vou instruir processualmente, ou seja, eu vou criar um processo de licitação, né? Esse aqui é a fase interna, com os parâmetros, como é que ele vai preparar um edital, né, licitatório. A partir da licitação e da escolha baseada em alguma técnica, menor preço e técnica, eu faço o termo de contrato, consequentemente a nota de empenho, faço o recebimento e a liquidação e o pagamento do produto, do material ou do serviço que foi fornecido pela empresa. Pelo ciclo de compras, a gente viu que as compras em órgãos públicos têm como regra a observância da licitação. Mas o que é a licitação? A licitação é um procedimento administrativo formal em que a administração pública vai convocar, certo? Mediante algumas condições, né, estabelecidas em ato próprio, que é aquela instrução do processo que a gente viu no ciclo de compra, um edital ou convite vai convocar empresas interessadas na apresentação de propostas para oferecer bens ou serviços. Então, é uma oportunidade para a organização pública escolher entre aqueles que, né, criar uma competição que existente ali naquele mercado entre as empresas que vão fornecer o bem ou serviço e garantir o suprimento da organização, considerando menor preço, melhor técnica, né, o tipo que for necessário para o suprimento da organização. A lei que rege, a lei de licitações é a 14.133 de 2021, que foi atualizada, era a 866, que estava defasada em termos principalmente das tecnologias utilizadas. E aí, a partir de 1º de abril, ela passa a valer e é revogada a 866. O objeto da licitação, que é o interesse nosso nessa disciplina, é o bem ou serviço que a administração deseja comprar, contratar e que motiva a condução de um procedimento licitatório. Então, o objeto do nosso estudo é a aquisição de materiais. E dependendo do valor, né, dessa contratação, a gente tem as modalidades de licitação.
que é a maneira específica de conduzir o procedimento licitatório a partir de critérios que estão definidos em lei. São 6 modalidades em vigor no ordenamento jurídico brasileiro e, com certeza, a mais utilizada é o pregão, né? Mas a gente ainda tem o convite, a tomada de preços, a concorrência, o leilão e o concurso. Para vocês saberem um pouco mais do que é licitação, por que e quando se faz, além de fazer a leitura, né, da lei de licitações, eu trouxe aqui uma opção de vídeo onde o professor Pedro Durão explica de forma simples, didática, todo esse processo. Acessando o QR Code, vocês já vão direto para o vídeo no YouTube. Vocês também podem acessar o vídeo do professor que trata da diferença entre as compras privadas e compras públicas. A gente falou aqui um pouquinho, né, do mecanismo de compra, do relacionamento com o fornecedor, né, que é um pouco diferenciado, o ciclo de compras também que é diferente. E aí ele explica também de forma simples, didática, é um videozinho curto. Acessando o QR Code aqui, vocês já vão direto no vídeo. Um outro fator bastante interessante. Queria falar para vocês, primeiramente, que na área, né, competitiva, privada, a função de compras ela mudou bastante seu perfil e a forma com que a organização passou a enxergar a área de compras. Então, a gente tem hoje compras bem estratégico para a organização, principalmente quando a gente fala de organizações maiores, né, onde eu posso ter economias com a compra, vamos dizer assim, perfeita, em termos de quantidade de lote de compra, fornecedor, a parceria, o desenvolvimento de produtos junto com o fornecedor, criar produtos já com o fornecedor, com aquelas opções de fornecimento garantida, fazer os testes, tudo direitinho, e com o uso da tecnologia e inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje, em alguns procedimentos de compra, né, a organização consegue fazer via sistema de forma muito rápida, compras rotineiras. O próprio sistema ele vai avisar quando é necessário suprir a organização daquele material, já vai indicar o fornecedor que é mais adequado, que foi comprado anteriormente, que tem o melhor preço, considerando que algumas organizações já utilizam uma plataforma única de compra, onde os fornecedores se cadastram e quando ela tem um material, um serviço que precisa ser comprado, ela coloca isso no sistema e os fornecedores eles fazem suas propostas e o próprio sistema, a partir da inteligência artificial, analisa e vê qual a proposta mais vantajosa para a organização, considerando os parâmetros que são colocados lá no sistema. Para compras mais estratégicas, né, ainda o elemento humano ele é fundamental, principalmente em critério de negociação, de escolha, de conhecimento do mercado e do produto e do material que precisa ser adquirido. Então, o perfil do comprador ele também mudou. O perfil da área de compras se tornou mais estratégico e o comprador também. Então, o elemento humano hoje ele é central na função compras. Ele é responsável pela negociação com fornecedores, mas principalmente ele precisa agir com postura ética, né? Priorizar os interesses da sua organização e fazer a negociação no ganha-ganha, sem prejudicar o fornecedor, né? Atuar de forma transparente nas negociações, jamais enganar os fornecedores, denunciar qualquer irregularidade ou ilicitude que possa acontecer nas negociações, principalmente porque a gente sabe que grandes organizações negociam grandes valores, grandes somas, e elas precisam ficar bem transparentes, né? Seja, independentemente se for organização pública ou privada, essa questão da transparência, da ética, né, é muito relevante nesse processo de compras, principalmente quando a gente fala de compras públicas, onde a gente utiliza o recurso que é do cidadão e que precisa ter uma transparência nesse processo. E tratar os potenciais fornecedores com isonomia, tratar todos, né, de forma igual, a partir tendo a mesma postura, fornecendo os mesmos tipos de informações que são necessários para a condução de um processo de compras, né, além de eficiente, ético e transparente. Então, gente, essa é só uma visão geral da gestão de compras, um pouquinho para a gente perceber a diferença entre as compras privadas e as compras públicas, os procedimentos que podem ser utilizados, o que tem sido diferente, o que pode
a tecnologia, onde é que ela pode ajudar, tanto a compra privada quanto pública, a questão do relacionamento com fornecedores, né? E a especificação de materiais. Então, a gente vai trabalhar alguns itens, especificamente essa semana que a gente está trabalhando o subsistema de compras, de forma individualizada, algumas características, alguns pontos que a gente precisa fortalecer dentro da gestão de compras, ok? Até mais!